Pois aí está, a piada se faz sozinha. O Barça ameaça tomar medidas, assim dizia a manchete do Marca. Aí você entra na notícia e lá está escrito: o Barça está pensando em enviar uma queixa formal à UEFA, ou seja, para aquela organização que perdoou num primeiro momento. Vamos ver, porque o processo está aberto e está suspenso, e vamos esperar pelos próximos acontecimentos por causa do que disse Zéferin, o caso mais grave da história do futebol, que era o mais grave que ele já tinha visto na vida dele no futebol. E que depois de uma conversa com Laporta e tal, ficou tudo por isso mesmo, né? Mas esse processo nunca foi encerrado, ou seja, o Barça agora quer bancar o valentão com a UEFA. Além disso, onde acabam essas reclamações formais? É que é absurdo, e depois, como já falamos nos últimos vídeos, tem essa coisa de ter razão, que é outra história, né? No lance do cartão vermelho é claríssimo. Agora vamos ver mais algumas coisas. E sobre aquilo do Musso, com Puvil, o passe, aquele dentro da pequena área, se foi mão ou não foi. Agora vamos ver alguns exemplos onde não foi marcado, e outro onde foi marcado. Mas olha, eles não têm razão, realmente não têm razão, nem pelo que aconteceu ontem, nem tem motivo para reclamar de absolutamente nada. Ei, você foi o clube que pagou por 20 anos a um chefe de arbitragem? Nas suas competições domésticas, não só na Liga, também incluía a Supercopa e Copa do Rei, né? E a UEFA fez vista grossa. Mas eu acho que agora não. Viram que outro dia o Florentino e o Zéferin estavam juntos no camarote? Outras vezes eles também estiveram juntos, quando estávamos irritados, mas agora se dão bem. E que a UEFA e o Madrid há um acordo ali pelo qual tudo isso pode ser mais tranquilo. E além disso, como já viemos contando, e muito, em breve vamos conversar com Juan Luis Martín de Pozuelo. Há um movimento ali liderado por esse advogado catalão e apoiado por muitos de nós para abrir outro caminho. E continuo confiando que isso ainda tem muito caminho pela frente. Mas enfim, disso a gente ainda vai falar. Pois é, essa é a notícia da manhã em relação ao que aconteceu ontem, sobre o que vamos falar em seguida. Também não sei onde essa queixa formal vai acabar indo parar. Acho que eles vão levar adiante, porque eles acham que são a lei. Ou seja, eles podem pagar um juiz e, ao mesmo tempo, eles podem reclamar de coisas como essa sem que nada aconteça com eles, porque nunca acontece nada com eles até que aconteça. Mas tem uma coisa muito importante que tem a ver com o Real Madrid. Vamos ouvir também o Arbeloa, que hoje não pôde estar ao vivo. Com a coletiva de imprensa do técnico do Real Madrid, antes dessa partida de amanhã, o Madrid joga amanhã, sexta-feira, que é um horário estranho para o Madrid. Já enfrentamos o Celta numa sexta, mas alguns podem esquecer. Eu mesmo nem lembrava que o Madrid joga nesta sexta, no Bernabéu contra o Girona. Em uma liga que, bom, já foi deixada de lado, mas vamos esperar, porque aqui também pode acontecer qualquer coisa. E o Arbeloa disse, e agora vamos ouvi-lo, que o Militão vai jogar, sobre quem ele falou muito bem. Aliás, talvez a gente lembre disso em algum vídeo futuro, porque é incrível como o Madrid nas últimas temporadas teve que ficar tanto tempo sem o Militão. Um zagueiro que, em boa fase, é o melhor do mundo para mim e para o técnico dele. E enfim, hoje com total normalidade... Bom, ele já jogou no fim de semana passado, inclusive marcando contra o Mallorca, e também no outro dia contra o Bayern, bem assim na vocês, Neymas, modelos de X. E vemos ali, ao fundo, o Mendy, de quem o Arbeloa disse que vai jogar alguns minutos. Não sei assim. Sobre o Carvajal, ele só cravou 3 jogadores. Militão vai jogar como titular, Jude Bellingham vai jogar como titular e Camavinga também, porque por Camavinga. Perguntaram ao Arbeloa se ele vai substituir o Tchouaméni pelo Eduardo ou não. Aí não, ele não deixou claro, mas sim falou sobre as de... Pois bem, das virtudes do Camavinga e tal, porque dos defeitos ele falou outro dia também. E bom, vamos ver, mas olha, temos aí 3 titulares e o Arbeloa normalmente não faz isso. Militão, Jude, Bellingham e Camavinga contra o Girona e Mendy com alguns minutos, provavelmente para ser titular no Allianz. Esperamos todos pelo bem do Madrid, né? Porque entre Carreiras e Fran Garcia, agora mesmo eu escolho o Fran Garcia.
Mas é verdade que para marcar um cara como Lissé, não precisa do perfil do Fran, precisa do perfil do Mendy, mesmo que seja aquele trabalho que o francês sempre faz pra gente, para depois se machucar de novo. Coitadinho, vamos bater na madeira, né? Mesmo que sejam essas coisas que de repente ele nos dá. Como aquele jogo contra o City, o bom e velho Ferland. Beleza, agora ouvimos, como eu disse, o Arbeloa. Vamos voltar a isso, ao que aconteceu ontem. Muitos lembraram que na Espanha, quem já tinha feito isso era o Cubarsí. E aí qual é o caso? Coincidência que não tinha sido punido com cartão vermelho, que coincidência também que não era o Montero. Ao defensor do Barça naquele jogo contra o Atlético, era uma jogada decisiva, já que o Barça ganhou e não estavam perdendo por muito. O Atlético estava empatado em 0-0 e teria mudado o jogo? Absolutamente não. Eu lembro que eu recebi, críticas e dislikes e tal nos vídeos, porque para mim isso, eu tinha dúvidas sobre esse cartão vermelho. E por quê? Eu vou comparar com o de ontem. Aqui há um denominador comum. Cubarsí costuma fazer isso. E ele não faz isso, eu já disse ontem que aquela ação com Giovanni Simeone pode ser azar. Mas revendo essa ocasião e outras em que o zagueiro do Barça foi protagonista, não é por acaso. Quando ele vê que perdeu a posição e um jogador está indo para cima dele, podendo ser o último homem, ele faz algo que parece casual, mas não é. Ia colocar um pouco a perna por trás para que o outro tropece. Sempre pegam ele, sempre pegam ele. Nesse caso acabou só com amarelo, porque eu acho que aquele amarelo, mesmo que incomode a gente, e eu falei, olha, é que de verdade, ou seja, eu sou suspeito, caramba, mas para mim aquilo não era vermelho, ou pelo menos estava na dúvida. Aquilo, o de ontem, é vermelho, sem dúvida. Embora Iñaki Williams fosse atrás da bola, ela estava muito longe. Vamos ver se ela aparece por aqui. Só um instante, não consigo colocar em reprodução normal. Bom, é provável que Joan Garcia, o goleiro do Barça, chegasse antes. E além disso, ele estava muito longe da bola. Ontem ele poderia ter recebido o cartão vermelho tranquilamente, já vimos situações mais estranhas, como a do Hausen em Anoeta. O de ontem, se ele não faz igual, o cara parece inocente, mas vai agir. Ele quer que o outro tropece e por isso encosta um pouco. Mas é que, caramba, mesmo que ele passe por trás do Giovanni, eu disse, esse garoto se chama Giovanni. Como ele se chama? Juliano Simeone, mesmo que passe por trás, a jogada fica franca ali. O Cubarsí sabia que tinha perdido a corrida, por isso coloca a perna. Não é por acaso. Portanto, cartão vermelho, absolutamente, ou seja, não há ninguém que possa discutir isso. E depois, essa diferença em relação à Espanha não precisa nem comparar com aquela do Iñaki. Julián está dizendo que o Barça é apitado de uma forma na Europa e de outra na Espanha. É que, vamos ver, se é que o Barcelona, ou seja, só de olhar esses dados que já vimos ontem, deixa eu ver onde estão aqui, só de olhar esses dados já fica claro, né? Na Liga e Copa, mais 56. Nas últimas 10 temporadas, 95 para os rivais e 37 para o Barcelona. Na Champions League, 5 a menos, 8 para rivais, 13 para o Barcelona. É que, enfim, não precisa comparar uma série de lances específicos, né? Só de olhar os números, já está tudo aí. E não só isso, em relação à ação de David Raya e, de Musso e de Públio, que estão comparando com aquela do Raya no Arsenal e aquela do cara do Aston Villa. Deixa eu ver se tenho aqui. Aqui está, olha, estão comparando, por exemplo, com esta. O precedente em que não foi marcado pênalti, beleza? Que foi, além disso, foi o David Raya quem deu o passe para o companheiro dele, no Arsenal. Isso foi há 2 anos. Como se fosse para cobrar, ou seja, essa ainda era mais evidente. Para o companheiro dele, e ainda por cima a bola sai da pequena área.
O árbitro entendeu. O árbitro entendeu que aquilo, e depois ainda foi explicado que era como um bem, um erro de criança, e que ele não ia marcar pênalti por isso. Eu não gostei tanto daquela explicação como me convence a de ontem, que é a de interpreto que a bola não estava em jogo quando o Musso passou para Puvil. Tem outro exemplo que também é na Europa, em um jogo entre Aston Villa e Bruges. Mas claro, são exemplos vamos ver, são exemplos de situações em que a bola sai da pequena área. Isso sim são reposições. E além disso, aqui ele não está tocando para ele, está deixando a bola adiantada para ele. Essa sim estava clara. Sobre o de ontem, no de ontem tem alguns detalhes. O primeiro é que, insisto, a bola não sai da pequena área. Eu acho que isso é importante, embora Musso pudesse muito bem ter pegado a bola com a mão e passado para o seu companheiro, porque nunca seria interpretado que ele colocou a bola em jogo, né? No entanto, ele passa com o pé, ou seja, das três que analisamos, eu acho que essa é a mais evidente de que aqui não se queria fazer uma reposição. O goleiro não queria fazer uma reposição. Mas isso é outra questão. Juliano Simeone afirmou na zona mista que quando os dois zagueiros estão nas laterais, o goleiro nunca repõe a bola. Quem faz isso diretamente são os zagueiros. E depois tem outra questão, que é saber se o Lamine Yamal, quando o Musso toca a bola para o companheiro, está dentro da área ou não. Vamos pausar aí no frame. Olhem como vemos aqui, se ele realmente está pisando ou não. Parece que ele não pisa, mas a imagem não é clara. Talvez esteja só com a ponta do pé. Colapso. Vamos ver. Se o Barça já foi salvo de muitos gols por milímetros, aqui também precisaríamos ver se ele pisa ou não por milímetros, pois nesse caso, tudo o que o Barça pede estaria absolutamente invalidado. De qualquer forma, é o que dissemos. Ou seja, acho que a intenção está clara. E o árbitro, e Mateu Larroz explicou isso ontem na Movistar Plus, o árbitro tem que interpretar esse tipo de lance e sempre há, ou como disse Mateu Larroz, sempre há como se diz em latim, um dubito pro reu, né? Que se entende, não sei se aplica também a este caso, que se entende que quem pode estar cometendo a infração, então que não. Não faz de propósito, mas muitos diriam que, para cumprir a lei, não importa a intenção. Porém, nesse tipo de ação, por serem extraordinárias, dizia um árbitro, não eu, dizia Mateu Laoz, não eu, que entendia perfeitamente o que havia sido interpretado. Kovacs. Que isso, mais Kovacs do que o que estava no VAR, que, aliás, ontem eu me confundi, Kovacs. De fato, ele é romeno. O que estava no VAR era alemão. Por isso Flick dizia, olha, um alemão. Não sei que argumento é esse de, olha, ainda por cima, um alemão, que diferença faz? Que seja alemão, que seja da sua nacionalidade, tanto faz. Mas aqui prevalecia o que dizia ou o que interpretava o árbitro de campo. De qualquer forma, insisto, que se dane. Além disso, outra coisa que é impressionante e foi pedido por Flick e por muitos outros. Diziam que isso então era o segundo cartão amarelo para Pubil. Desculpa, se tivessem marcado mão, isso não é amarelo, de jeito nenhum. Não está cortando uma bola perigosa, nem cumprindo as características necessárias para cartão amarelo por toque de mão. Mesmo que fosse o segundo, não era amarelo. Estão pedindo algo indevido, que reclamem formalmente a UEFA. Vamos lá, vamos ouvir o Arbeloa, porque foi isso que disse o técnico do Real Madrid quando perguntaram para ele sobre o tema das decisões da arbitragem. E mais uma vez, o Arbeloa foi bem nesse caso. Perguntaram várias vezes para ele sobre os árbitros e o Barça. Um momento, ajustando o áudio. Vocês têm -2 na Liga e o Barcelona tem 65 a favor, e na Champions vocês têm 3 a favor e 12 contra. Você acha que eles são apitados diferente na Espanha do que na Europa? Bom, acho que todos vocês sabem minha opinião sobre o que aconteceu no futebol espanhol durante tantos anos e que às vezes continua acontecendo, e não vou mudar de opinião. Pois é, sempre ali na sua linha. É verdade que a pergunta do José Luiz Sanches, bem feita, estava um pouco direcionada com esses números escandalosos que vimos, mas, olha, eu tinha aqui preparado o negócio do Mbappé, que é o seguinte, e com isso vou terminar. Mas quero lembrar quando perguntaram de novo sobre isso, tentando bem fazê-lo falar,
e o Arbeloa respondeu isso? Vamos ver se escolhi bem o momento. Gostaria de saber se, para você, as reclamações do Barcelona de ontem sobre a polêmica são justas com aquela jogada polêmica do Puyol. Bom, não quero entrar nesse tipo de avaliação. Já vimos o que aconteceu no fim de semana passado, Puyol. E o que continua acontecendo há muitas semanas. Então, bom, minha opinião está aí. Como eu disse antes, é a opinião que eu tenho e é a que vou continuar mantendo. Porque é o que continuo vendo semana após semana. Bom. Ele repete pela terceira vez. Criticarão Arbeloa, mas não importa, ele precisa manter essa posição. Não ser quando perguntam para ele sobre os árbitros e o Barcelona, superficialmente, diz: bom, então não vamos falar dos árbitros, eles fazem o que podem. Não, desculpa. Ou seja, aqui tem um assunto muito sério que aconteceu durante muitos anos e que hoje, além disso, ainda continuamos vendo coisas parecidas com aquilo de quando eles pagavam, não é? Aí, o Álvaro foi fantástico. Sobre o assunto do Mbappé e outro dia, bom, eles vão falar disso na pergunta. A pergunta é pertinente, pois ele precisava esclarecer algo que disse antes. Arbeloa, após a partida contra o Bayern de Munique, meio que insinuando se o Mbappé escolhe os jogos. Oi, Álvaro. Bom dia, Javier Herrera da Cadena SER. Quero te perguntar sobre uma frase que você disse na coletiva após o jogo contra o Bayern. Mbappé querendo ser Mbappé todos os dias. Mbappé não é todos os dias. E quando digo isso, acho que é importante querer ser você mesmo além do talento e da qualidade que tem. Meus jogadores... Está claro que todos os dias não dá para jogar umas quartas de final de Champions League, nem partidas e partidas onde sua motivação seja muito grande. É aí que vem a autoexigência, o querer ser sua melhor versão todos os dias. E quando alguém quer ser sua melhor versão todos os dias, vai além do talento que tem, né? Tem a ver com atitude, compromisso, esforço e vontade. É isso que precisamos dos jogadores do Real Madrid. Que amanhã, quando jogarem contra o Girona, sintam que precisam brilhar, que precisam fazer uma grande partida, independentemente de ser um dos 38 jogos do campeonato que disputam, como se fosse umas quartas de final. É isso que precisamos dos nossos jogadores, do nosso time, que queiram ser eles mesmos todos os dias, que estejam dispostos a dar o melhor. E está claro que não é fácil, mas é isso que precisamos deste time, desses jogadores que entrem em campo e que sua maior motivação seja dar o melhor de si mesmos. As alfinetadas de Arbeloa sempre são muito sutis porque ele não quer ultrapassar aquela linha tênue em que pareça que ele está criticando eles e tal. Aqui tem uma crítica, com certeza, e como tem, eu achei que depois da pergunta ele fosse dizer não, eu não quis dizer isso. Ele diz: não é só com o Mbappé, vai além, com os outros jogadores também, pois acho muito bom. Porque essa é a mensagem que sempre, há muito tempo, tentamos bom, quem somos nós, né? Os torcedores, ou os comentaristas e tal, para o elenco do Madrid, que de fato escolhe os jogos. É o que você quiser ser, esse jogador que você é todos os dias. Depois, tudo tem que estar bem amarrado por uma boa estrutura tática e que o treinador seja bom, etc. Mas é que voltamos ao mesmo assunto. Xabi Alonso era um bom treinador? Xabi Alonso era um bom treinador. Arbeloa é um bom treinador? Claro que sim. Ancelotti era? Com certeza. Quando os jogadores se desligam e dizem, não gostamos desse, não acreditamos nele, esse é chato. E esse porque a gente não leva a sério, como se fosse uma piada, aí acontece o que acontece. Os jogadores escolhem os jogos. Aqui está certo Arbeloa em lembrar disso, e não só Mbappé, mas os outros também. Vão dar ouvidos a ele? Bom, vamos ver. Mas enfim, toda a razão. E o toque eu acho que é bastante claro. Outra coisa é que eles entendam, e outra coisa é que os jogadores entendam, que se vejam refletidos e que a mensagem chegue até eles. Isso já é outra história. Há muitos filtros após a mensagem e talvez ela nem chegue até eles. Enfim, que tudo corra muito bem para vocês. Deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem. Lembro vocês, como sempre, que aqui na descrição do vídeo tem o link para conseguir o primeiro audiolivro do Real Madrid como tal.
o primeiro audiolivro feito diretamente em formato sonoro, sem passar pelo papel de a maior história já contada. Recentemente comemoramos. Há pouco mais de um mês, completamos 124 anos de história, da melhor história de qualquer clube do mundo. E são 50 minutos que estão muito bons, eu acho. Isso foi o que ouvimos de quem já escutou o audiolivro. O link está na descrição do vídeo para vocês acessarem. E além disso, quando vocês conseguirem, são adicionados 3 meses de assinatura no site, que tem vídeos sem anúncios, onde nos reunimos durante os jogos para os chats no Telegram. E vamos comentando aí a partida. Também tem conversas todas as quintas-feiras, etc, etc. Eu acho que, bom, e além disso, vocês apoiam o canal porque é a assinatura deste canal do YouTube, que como vocês sabem, um dia eu tirei desta plataforma e coloquei no meu próprio site Miguel Serrano TV. A gente se vê no próximo. Obrigado por estarem aí.